Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós temos uma proposta um pouco diferente em relação às outras aulas, que é a revisão de conteúdos. Como vocês sabem, na próxima quinta-feira, dia 25, será a nossa prova, que é referente ao segundo bimestre. Então, o objetivo hoje é retomar os principais aspectos dos conteúdos que serão avaliados, que inclusive vocês já tiveram acesso, vocês já sabem quais são eles. Então, inicialmente, nós trataremos sobre a fotolegenda, que é um gênero textual, que é considerado um termo jornalístico, ou seja, ele faz parte do meio jornalístico, tanto em revistas quanto em jornais. É um gênero composto por uma fotografia, que é acompanhada de um breve texto. Esse texto sempre deve complementar a imagem, ou seja, ele deve estar relacionado àquilo que a imagem expressa, apresenta. Pode servir para comentar, para explicar ou para descrever. Precisa ser um texto curto, objetivo, também de fácil compreensão. E quando trata-se desse gênero, a imagem é o elemento de maior destaque, é o fator, o aspecto que mais chama a atenção, que fica numa posição de destaque para o leitor. É um gênero muito usado para ilustrar reportagens, mas também pode constituir uma seção específica de um jornal ou uma revista para transmitir uma informação de forma dinâmica. O próximo conteúdo trata sobre frase, oração e período. Então, nós vamos ver cada uma dessas formas diferentes. Primeiro, a frase, que é todo enunciado capaz de expressar o sentido, ou seja, precisa ter sentido completo e precisa, então, estabelecer comunicação. Lembrando que a frase, quando ela é classificada como nominal, ela não apresenta verbo na sua constituição, enquanto que a verbal é aquela que é construída com verbo. Consequentemente, se nós temos uma frase verbal, ela é também considerada uma oração. Para tanto, é necessário que o enunciado tenha sentido completo e que o enunciado tenha verbo. Então, o pré-requisito para que um enunciado seja considerado uma oração é que ele apresente verbo e, claro, também que ele tenha sentido completo. Então, a definição de oração que nós temos é de que é o enunciado que se estrutura em torno de um verbo ou locução verbal. Lembrando que locução verbal é quando nós temos uma estrutura que é formada por mais de um verbo e que, se substituída, ela pode ter, então, o valor de um verbo apenas. Consequentemente, também, nós temos o período. Se temos uma oração, temos também um período. Lembrando que período é a estrutura que começa com a inicial maiúscula e vai até um sinal de pontuação que delimita o seu término, que pode ser o ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação ou as reticências. O período, então, pode ser classificado de acordo com o número de orações, que pode então ser simples, quando ele possui apenas uma oração, e o detalhe que nós nunca podemos esquecer que o que define o número de orações é a quantidade de verbos ou locuções verbais no enunciado. Se temos uma estrutura com verbo, nós temos uma oração. Uma estrutura com dois verbos, duas orações.
uma estrutura com 3 verbos, 3 orações e assim sucessivamente. E o composto, que é quando o período possui 2 ou mais orações. Temos ainda o estudo sobre o sujeito e o predicado, lembrando que o sujeito é o ser de quem se declara algo ou termo a quem o predicado se refere, e a regrinha para identificar o sujeito é fazer a pergunta para o verbo. E o predicado é tudo o que se declara a respeito do sujeito. Quando identificamos o sujeito da estrutura, toda a estrutura restante no enunciado configura-se como predicado, que é tudo aquilo que se declara a respeito do sujeito. Os sujeitos subdividem-se em grupos. Nós temos, primeiro, o grupo dos sujeitos determinados, que são aqueles revelados na oração e que podem ser formados por uma ou mais de uma palavra. Então, temos o simples, que é aquele que é formado por apenas um núcleo, o composto, que é formado por 2 ou mais núcleos, e o desinencial ou oculto, que é identificado pela terminação do verbo. Exemplo, comprei uma bicicleta. Quem comprei a bicicleta? Eu. Nós temos a terminação do verbo que orienta, que mostra, apresenta quem é o sujeito. Portanto, ele é chamado, então, de sujeito desinencial ou oculto. Então, essas são as 3 formas de sujeito determinado. O próximo grupo é o grupo de sujeito indeterminado, que é aquele que existe, mas que não se pode, ou não se quer, ou não se deseja determinar, e ele é formado a partir de 2 estruturas que podem ser com verbos na terceira pessoa do plural, falaram, cantaram, esqueceram, ou também com verbos na terceira pessoa do singular, mais o pronome se, que é o índice de indeterminação do sujeito. Por exemplo, vende-se, compra-se. Então, quando nós temos essa construção, é que nós temos, então, o sujeito indeterminado. Sujeito inexistente ou oração sem sujeito, como o próprio nome já diz, quando não há sujeito na estrutura da frase, quando um verbo é impessoal e não determina a existência de nenhum sujeito na oração. Quando ocorre? Quando nós temos uma construção com o verbo haver, com sentido de existir, com verbos que indicam fenômenos da natureza, que podem ser nevar, chover, ventar, gear, trovejar, relampejar, anoitecer, amanhecer, com verbos ser, passar, faz e haver, indicando o tempo já passado ou tempo relativo a fenômeno da natureza, e também o verbo ser, indicando horas. Então, todos esses casos em que nós tivermos as construções com uma dessas formas, o sujeito será inexistente ou também oração sem sujeito. O predicado, então, como eu já havia dito, é a parte da oração que contém a informação sobre o sujeito. Nele, há obrigatoriamente um verbo ou uma locução verbal e subdivide-se em 3 grupos, que são nominal, verbal e verbo nominal. O predicado nominal é aquele que informa um estado do sujeito, uma característica. Ele é formado por verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. E aqui nós temos a explicação. O verbo de ligação é aquele que liga características ao sujeito, estabelecendo certos tipos de relações. E quais são os verbos que são verbos de ligação? Ser, estar, parecer, permanecer, andar, ficar, continuar, tornar-se e virar. E o predicativo do sujeito é um termo
que atribui características ao sujeito por meio de um verbo e é o núcleo do predicado nominal. Ou seja, é uma característica para o sujeito e essa característica está dentro do predicado. Por isso é que ela é chamada de predicativo do sujeito. O predicado verbal é aquele que contém um verbo de ação ou um verbo significativo que se remete ao sujeito, concordando com ele em número e pessoa. Quando nós temos os verbos significativos, também temos as classificações, que são intransitivos, os transitivos diretos, os transitivos indiretos e os bitransitivos. O intransitivo é aquele que não precisa de complemento, é autossuficiente. O transitivo direto é aquele que precisa de complemento sem o auxílio da preposição. O transitivo indireto é aquele que precisa de complemento com a preposição. E o bitransitivo é aquele que, ao mesmo tempo, recebe os dois complementos, que tanto é um objeto direto quanto um objeto indireto, ou seja, os dois objetos ao mesmo tempo. O predicado verbo nominal é quando informa uma ação e um estado. Ele possui dois núcleos, que são o verbo de ação e um nome, que descreve um estado do sujeito ou do objeto, que é chamado, então, ou de predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Então, a formação do predicado nominal é essa aqui. Um verbo de ação mais um predicativo do sujeito, ou seja, uma característica para o sujeito que está dentro do predicado. Ou também um verbo de ação mais um predicativo do objeto, ou seja, uma característica para o objeto direto. E também, logicamente, está dentro do predicado. Então, pessoal, era isso, a nossa revisão, os principais aspectos que serão avaliados, que serão cobrados na avaliação de vocês. Estudem, revejam as atividades, busquem se preparar bem para a prova que será, então, na quinta-feira. Então, bom estudo para vocês e até a próxima.